Hoje pela manhã nós pensamos sobre a missão da igreja e a natureza dela. Ou seja, a igreja não faz missões, ela é a missão. Ela existe para refletir a glória do Deus que a salvou. Esse é o único motivo pelo qual a igreja existe. Ela existe para sinalizar a glória de Deus, para revelar a glória de Deus. E hoje eu quero falar sobre o tempo em que a igreja está inserido. Então, por favor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículo 14. Mateus 24, 14. Diz assim a palavra do Senhor: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações, então virá o fim. Meus irmãos, esse versículo faz parte do famoso sermão, ou do sermão conhecido como o sermão profético de Jesus. E esse verso que nós lemos está inserido na seção dos sinais dos tempos. Entre esses sinais encontra-se a pregação do evangelho a todas as nações. Frequentemente esse texto é interpretado como se Jesus estivesse ensinando que todas as nações precisam receber o evangelho para que então ele possa voltar. Quem nunca ouviu isso, né? Enquanto o evangelho não for pregado a todas as nações, enquanto o evangelho não for anunciado em todas as línguas, Cristo não voltará. Como se a vinda de Cristo dependesse do êxito missionário da igreja. Contudo, esse não é o sentido principal da passagem. Jesus está descrevendo, irmãos, a característica marcante da época que compreende-se entre a sua primeira e sua segunda vinda. Jesus está descrevendo essa época. Durante todo esse período, o evangelho do reino será pregado entre as nações e somente então virá o fim. É por isso que o nosso sermão hoje tem por título Missões entre as duas vindas. Entre a primeira, quando ele veio morrer, quando ele veio como um cordeiro, e a segunda, quando ele virá como um rei, como Senhor de todas as coisas. Para compreender corretamente o que Jesus está dizendo aqui, no versículo 14, precisamos primeiro entender o que ele quer dizer com sinais dos tempos. O que são os sinais? Muitas pessoas imaginam que os sinais são como acontecimentos isolados que surgirão pouco antes da vinda de Jesus Cristo, como se esses sinais fossem placas colocadas à beira da estrada, anunciando que o fim chegou. Mas esse não parece ser o caso. Observe os sinais mencionados nos versículos anteriores. Jesus fala de guerra, de rumores de guerra. Ele fala de fome, terremoto, perseguição, falsos profetas, apostasia, tribulação. Ora, essas coisas não aparecem apenas nos últimos dias da história. Eles acompanham a história da igreja ao longo de toda a sua peregrinação aqui no mundo. Você vê nas cartas apostólicas os apóstolos combatendo os falsos mestres. Naquela época já tinha falso mestre. Desde que Cristo ascendeu aos céus, a igreja vive em meio a conflito, sofrimento, engano, oposição. Isso nos ajuda a perceber que os sinais não devem ser entendidos apenas como eventos que acontecerão imediatamente antes do fim, mas como características da era em que vivemos.
eles revelam a natureza do período compreendido entre a primeira e a segunda vinda. São como marcas que identificam os tempos em que a igreja peregrina. E é exatamente neste contexto que devemos entender a pregação do Evangelho a todas as nações. Jesus não está dizendo ou simplesmente fornecendo informações cronológicas sobre algo que acontecerá pouco antes dele vir, pouco antes do seu retorno. Ele está descrevendo a característica mais marcante desta era. Em sua primeira vinda, quando conquistou a redenção por sua morte e ressurreição, e a sua segunda vinda, quando consumará todas as coisas, o evangelho do reino será levado a todas as nações. Portanto, meus irmãos, quando olhamos para a história da igreja, não devemos perguntar apenas quando Cristo voltará. Devemos perguntar também o que Cristo está fazendo agora. E a resposta é clara: neste exato momento, o Rei exaltado está reunindo o seu povo dentre todas as tribos, línguas, povos e nações, por meio da proclamação do seu poderoso Evangelho. A presente era é uma era de testemunho, é uma era de proclamação. Nós estamos na era das missões. A era da missão não foi com William Carey. A era da missão não foi apenas com os apóstolos. A era da missão compreende desde o nascimento de Cristo até sua volta em glória. É isso que Jesus está dizendo. Enquanto o mundo caminha para o fim, Cristo continua chamando pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda isso. A missão, ela não são períodos que a igreja faz. A missão é a era em que a igreja vive. Então eu queria chamar você para nós olharmos para o primeiro ponto do nosso sermão, o fundamento das missões entre as duas vindas e a vitória de Cristo. Aliás, é a vitória de Cristo, né? O fundamento das missões entre as duas vindas é a vitória de Cristo. Por que eu evangelizo? Qual é o fundamento da evangelização? Antes de voltar para o texto que nós lemos e expô-lo, vá, por favor, em Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20. Por quê? Porque nós precisamos ler Mateus 28, 18 ao 20, à luz de Mateus 24, 14. Olha o que Jesus disse. Jesus, aproximando-lhe, falou dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando nós pensamos em missões, muitas vezes somos tentados a começar pelo homem perdido. Quem nunca foi motivado a fazer missões com aquele discurso: vá, tem tantas almas perecendo, tem tantas almas precisando de salvação. Pensamos, não é, nas multidões que nunca ouviram o Evangelho, nos povos não alcançados, nas nações mergulhadas na idolatria e nas almas caminhando para a perdição. Tudo isso é verdade e deve despertar nossa compaixão. É claro que deve me inquietar o fato de que existe alguém que ainda não ouviu o Evangelho. É claro que deve me incomodar o fato de alguém que está descendo a cova sem conhecer Cristo. Nações tomadas pelo paganismo. Contudo, meu irmão, crave isso em seu coração: a missão mundial não começa com a necessidade humana.
a missão mundial começa na obra de Cristo. Foi exatamente isso que Jesus ensinou aos discípulos. Antes de dizer, ide e fazei discípulos de todas as nações, Ele declarou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa afirmação não é uma simples introdução à grande comissão, ela é o fundamento da grande comissão. Cristo não envia seus discípulos apenas porque o mundo está perdido, embora seja verdade também, mas a grande motivação é que Ele reina, Ele venceu, Ele detém toda a autoridade, todo o domínio, todo o governo procede dele. Ele disse na cruz: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. O fundamento da missão da igreja, ou das missões, é a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o inferno. Esse é o fundamento da missão. A missão não nasce das necessidades das nações, a missão nasce da autoridade do rei. E aí eu vou explicar algo que eu acho que algumas pessoas ainda não entendem. Pastor, como nós enviamos missionários para as nações que não querem? Eles não querem, então para que a gente enviar? Não é? Se eles não querem ouvir, para que a gente enviar missionário? Porque a gente não envia por causa deles primeiramente, a gente envia porque o rei mandou. Missões não é um favor que nós fazemos ao povo. Quando a gente vai ajudar alguém, muitas vezes a gente só ajuda quando essa pessoa aceita a nossa ajuda, não é? Senão não tem sentido ajudar. Se ela não aceita, você vai ajudar como? Missões não é uma ajuda que a gente manda para as nações. Missões é uma obediência que fazemos ao rei. Ele mandou, Ele disse para eu ir. Então mesmo que as nações estejam com as portas fechadas, alguém maior do que essas nações me enviou, e por isso eu vou. O fundamento da missão não é a necessidade dos povos, é a autoridade do Cristo ressurreto. Eu vou porque Ele reina, eu vou porque Ele é Senhor de todas as coisas, eu vou porque Ele venceu na cruz. Esse é o fundamento da missão. Observe a ordem das palavras de Jesus. Primeiro vem a autoridade, depois vem a missão. Primeiro vem o trono, depois vem o envio. Primeiro vem a exaltação do Filho, depois vem a tarefa da igreja. A obra missionária está firmemente alicerçada na vitória de Cristo, porque Ele venceu, missões existem. Porque Ele venceu, eu preciso invadir as nações com a proclamação do Evangelho do Cristo triunfante. Irmãos, devemos fazer missões, não porque primeiramente amamos os povos, e nós devemos amá-los. Fazemos missões porque nós amamos o Cristo que triunfou na cruz. Esse é o fundamento. Aquele que envia é o mesmo que venceu o pecado, derrotou a morte, triunfou sobre Satanás e foi exaltado à direita do Pai. Durante séculos o povo de Deus aguardou este momento. Os profetas anunciaram a vinda do Redentor, falaram de um reino que seria estabelecido por Deus, anunciaram um derramamento do Espírito que alcançaria homens e mulheres, predisseram uma salvação que ultrapassaria fronteiras. Israel e todos os povos seriam alcançados. Toda a história do Antigo Testamento caminha em direção a esse grande acontecimento. Gerações após gerações viveu olhando para frente, esperando o cumprimento da promessa. Então Cristo chega.
Porque quando o Filho de Deus entrou na história, algo decisivo aconteceu. Sua encarnação, sua vida perfeita, sua morte expiatória, a sua ressurreição gloriosa, não foram apenas eventos importantes, foram acontecimentos que inauguraram uma nova etapa na história da redenção. As nações estavam sob o domínio do paganismo, as portas delas estavam fechadas com um ferrolho. Mas quando Cristo ressuscita, Ele rompe todos esses grilhões, e agora as nações estão com as portas abertas, e o Rei está dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Em que autoridade? Na minha. É na minha autoridade. Senhor, com que direito eu vou chegar entre os povos indígenas para pregar? Com um direito que eu conquistei na cruz. Senhor, como é que eu vou aos muçulmanos pregar? Eles não querem ouvir, eles vão dizer que nós não temos o direito de estar lá. Cristo vai dizer: eu tenho direito, porque eu venci. Eu venci. Por isso, após a sua ressurreição, Jesus fala como alguém que tem autoridade universal. Ele não diz que toda a autoridade será dada a ele algum dia. Não diz que a receberá em um futuro distante. Ele afirma que já recebeu. O rei já foi coroado. O triunfo já é nosso. Irmãos, nós só estamos esperando o relógio passar, mas a certeza da vitória é garantida. Ele venceu, e isso nos dá autoridade suficiente para ir pregar o Evangelho em todos os lugares. A grande obra da redenção já foi consumada. A cruz e a ressurreição marcaram uma mudança definitiva, e por essa razão, Atos 1 e 8 deve ser lido à luz de Mateus 28, 18 e de Mateus 24, 14. Em Atos, Jesus não apenas dá uma ordem, ele descreve uma realidade nova. Ele diz: sereis minha testemunha. Observe que Cristo não pede aos discípulos que eles construam impérios políticos, não lhe ordena conquistar territórios pela espada, não os chama para dominar o mundo pelo poder humano, ele os chama para ser testemunha. Sua tarefa seria, melhor dizendo, anunciar aquilo que eles tinham visto e ouvido. Eles deveriam proclamar ao mundo a morte e ressurreição e o senhorio de Cristo. Mas há outro detalhe importante em Atos 1 e 8. Jesus estabelece uma progressão: Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Essa expansão geográfica demonstra que começou algo em sua primeira vinda. O Cristo ressurreto está reunindo para si um povo que ultrapassa fronteiras, culturas e nações. E aqui o significado da vitória de Cristo ganha um contexto mais amplo, ou melhor, pessoal. Ele conquistou vidas de todas as tribos, povos, línguas e nações. E ele tem direito sobre essas vidas que ele conquistou, que o Pai deu a ele. E porque o Pai deu a ele, nós precisamos buscar essas vidas aonde elas estiverem. Mesmo que morramos tentando, mas nós vamos buscar todas as ovelhas do Rei, como alguém nos buscou, como alguém foi ao nosso encontro, como alguém foi lá nos apresentar o Rei. Agora é nossa vez de ir buscar as ovelhas dele, que ele já conquistou na cruz. Agora vamos para o segundo ponto, Mateus 14, 24.
parte A, diz assim: essa aqui é a característica central da era entre as duas vindas, não é? A proclamação do Evangelho. Se no ponto anterior desse sermão nós vimos que o que inaugura as missões aqui é a sua vinda, é a sua vitória na cruz, agora devemos perguntar: qual é a característica que distingue essa era? O que o rei exaltado está fazendo nesse período da história que se estende entre a sua primeira e segunda vinda? E ele responde no capítulo 24, verso 14, né? E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Observe, o foco primordial desse discurso de Jesus não é as guerras, não é os terremotos, não são as crises políticas, não é isso que marca essa era. Todas essas coisas estão presentes no discurso de Jesus, mas nenhuma delas ocupa o lugar central. O que Jesus coloca diante dos nossos olhos é a marcha irresistível do Evangelho. O que ele está dizendo é que essa era é marcada pela proclamação do Evangelho, e esse Evangelho está em uma marcha triunfal, conquistando povos, conquistando tribos, conquistando línguas, conquistando nações. Enquanto os reinos deste mundo se levantam e caem, enquanto impérios surgem e desaparecem, enquanto gerações passam como a erva do campo, uma obra continua avançando sem interrupções: a proclamação do Evangelho do Reino. Apóstolos morreram, os pais apostólicos morreram, os pais da igreja morreram, os reformadores morreram, mas o Evangelho continua sendo proclamado, porque essa é a era de missões. Este é o sinal presente desta era. O Cristo que venceu continua a reunir o seu povo. O rei que recebeu toda a autoridade continua chamando pecadores para si. O Senhor que foi exaltado à destra do Pai continua estendendo os seus cedros sobre as nações por meio da pregação do Evangelho. Por isso a história da igreja é, acima de tudo, a história da expansão do Evangelho, desde Jerusalém até os confins da terra. O testemunho de Cristo continua avançando, nenhuma perseguição pode detê-lo. Como disse Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Irmãos, você pode pensar nisso. Eu estava conversando com meu filho mais velho sobre isso esses dias. Eu estava dizendo: filho, não tem como o Evangelho ser mentira. Como é que uma comunidade de pescadores, homens sem influência nenhuma, homens sem influência política, homens que não tinham influência em nenhuma esfera da sociedade, conseguiram causar uma revolução no mundo? E hoje nós somos milhões de milhares, com 12 pescadores, ou melhor, com alguns pescadores e outros cobradores de impostos. Como? Nenhum império conseguiu destruí-lo, nenhuma oposição conseguiu silenciar a igreja. Reis morreram, governadores desapareceram, civilizações foram reduzidas ao pó, mas o Evangelho continua sua jornada entre os povos da terra. O que Jesus está nos prometendo para esta era é que não importa qual a oposição aconteça, o Evangelho vai se expandir, o Evangelho vai crescer.
Observe também que Jesus não diz que o Evangelho poderá ser pregado, Ele afirma que o Evangelho será pregado. Irmãos, analise essa expressão com o que Ele diz em Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se Ele detém toda a autoridade, e Ele diz que o Evangelho vai ser pregado a todas as nações, o que Ele quer dizer é que não existe ferrolho que impeça a proclamação do Evangelho, não existe tranca que impeça o Evangelho de entrar. Isso não é uma possibilidade, é uma certeza. Não é um projeto humano dado ao fracasso, é um decreto do Rei dos Reis. A missão não depende da força da igreja, mas da fidelidade daquele que governa sobre a história. Somente depois dessa proclamação universal é que virá o fim. Isso significa que entre a sua primeira e segunda vinda, nós estamos vivendo a era de missões, de proclamação. E por mais que haja impedimentos, por mais que haja dificuldade, por mais que haja dores, por mais que haja aflição, o Evangelho vai ser levado ao lugar que Cristo quer que ele chegue. Por isso, meus irmãos, nós não devemos ficar tristes quando parece que nada está dando certo. Às vezes a gente olha o que está acontecendo no mundo e a gente fica meio que, será que vale a pena? Parece que a fé está perdendo espaço, o islamismo está invadindo a Europa, o berço do congregacionalismo hoje é tomado pelos muçulmanos. Parece que nós estamos perdendo, ou não? A igreja está recuando na Europa, igrejas estão se tornando cinemas, bares. Igrejas fiéis hoje são apóstatas, e a gente começa a pensar, será que nós estamos perdendo? Não. Porque nós não servimos a alguém que pode perder, nós servimos a alguém que já venceu. Por isso ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, meus irmãos, nós estamos diante da era das missões, e eu queria agora fazer algumas aplicações disso, para que você possa levar no seu coração. Primeiro, confie na vitória de Cristo e não no poder da igreja. Confie que Cristo está levando o seu Evangelho a todos os povos, tribos, línguas e nações. Nós não estamos perdendo. Nós não estamos perdendo. O rei está governando, e ele vai levar a igreja aonde ele quer que ela esteja. Nem que para isso ele tenha que rasgar os céus, fazer tremer toda a terra, mas o Evangelho dele será proclamado entre as nações. Segundo, participe ativamente da missão que caracteriza essa era. Irmãos, deixe-me dizer uma coisa, de maneira bem direta, nós não fomos chamados para ser telespectadores, não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para participar ativamente da obra missionária. Missões não é uma questão só para pastor, missionário, o departamento de missão da igreja, não. Essa é uma era que caracteriza a sua vida. Todos nós aqui que professamos a Cristo, precisamos entender que nós devemos estar envolvidos com missões, porque nós vivemos nessa era.
Nós estamos aqui por isso. Deus determina tempos e estações, e Ele determinou que esta era é a era de missões, e por isso nós precisamos estar envolvidos. Eu sei que talvez nem todos aqui, com certeza nem todos aqui irão para o campo missionário. Nem todos aqui se tornarão pastores. Nem todos aqui se tornarão pregadores e sairão por aí pregando. Mas todos, de alguma forma, devem estar envolvidos com isso. Todos. Primeiro, evangelizando aqueles que estão ao seu redor. Irmãos, você já percebeu que quando eu estou pregando, eu estou anunciando que eu estou na era de missões? Toda vez que eu prego para alguém, toda vez que eu evangelizo alguém, eu estou sinalizando que eu estou na era das missões. Então eu preciso me envolver. Segundo, aliás, terceiro, aproveite o tempo da graça antes que venha o fim. Jesus vai dizer, e o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Nós estamos nos últimos minutos do relógio escatológico de Deus. Eu não espero Jesus amanhã, eu espero Ele agora. Por mim Ele podia rasgar o céu e eu subir agora. E por que Ele não veio ainda, pastor? Porque nós precisamos continuar pregando o seu evangelho. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós estamos diante dos últimos minutos do relógio divino. Então o que é que você tem feito por essa grande missão? Como sua vida tem contribuído para que essa era, a era das missões, chegue à sua conclusão? O que é que você tem feito? O que você tem feito, meu irmão? Você precisa entender que você faz parte dessa obra, você queira ou não. Você queira ou não, você está envolto nisso. Lembra do sermão da manhã? Se você não ouviu, como pastor, vá lá ouvir. Primeiro porque você faz parte da igreja. E quem faz parte da igreja de Cristo não tem outro motivo na vida senão glorificar Cristo através da sua conduta. Mas aí tem outra questão. Eu preciso glorificar Cristo através da anunciação do seu evangelho, seja por mim diretamente, seja enviando outros para ir a lugares que eu não posso ir. Com que autoridade? Com a autoridade do Rei dos Reis. Vamos ficar de pé. Pastor André, ore por nós. Agora eu vou pedir que o senhor ore. Ore para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas.